Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, Sras. Secretárias, caros vereadores, caros deputados, caro público. Dizer que este trabalho do regimento já vai longo, da sua redação e da sua revisão. Foi um trabalho intenso, mas sempre na procura de novas soluções face ao novo panorama de constituição desta Assembleia Municipal. E foi principalmente a questão, os ídolos da questão, digamos assim, foi a questão dos deputados que exercem o mandato como independente e, portanto, penso que aquilo que são algumas das propostas que hoje vêm aqui a discussão e votação acabam por respeitar esse princípio dos deputados que exercem o mandato como independentes e, em primeiro lugar, respeitar o princípio que está explanado no parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, em que diz que se deve garantir direitos mínimos para estes deputados. Relativamente às propostas consensuais, o CDS fez duas propostas bem similares, para que fosse criado um prazo de 45 dias improrrogável para a apresentação e conclusão dos relatórios de debates temáticos específicos. Nós temos assistido à discussão de vários debates temáticos específicos que muitas vezes demoram 3, 4, 5, 6 meses a fazer as suas conclusões e, portanto, isto tornam-se extemporâneos e acaba por não se discutir em tempo devido e em tempo oportuno aquilo que são as conclusões de um debate e, portanto, dá-lhe o devido seguimento e, portanto, apresentamos esta proposta que vimos que com bom grado foram incluídas nas propostas consensuais. Depois, outras propostas que nós consideramos importantes e que estão, digamos, no pacote das propostas consensuais. A clarificação do número de documentos a entregar, quer por grupos municipais e a sua diferenciação em relação aos deputados que exercem o mandato como independentes, a questão de criar um prazo que acaba por ser improrrogável de apresentação dos relatórios relativos a petições, esta também é outra questão, mas que faz com que as petições não fiquem muito tempo nas comissões. Por um lado, obriga a ter um prazo para que elas sejam discutidas e, por outro, também obriga, em certa parte, a que a Câmara responda às comissões em tempo útil, de forma ágil e que, obviamente, vos possa fazer chegar os documentos necessários para que nós possamos redigir conclusões, mas principalmente recomendações que possam ajudar a resolver os problemas que nos são apresentados pelos peticionários. Relativamente à proposta do PAN, que já foi aqui apresentada pelo Sr. Deputado Miguel Santos, nós achamos que a tentativa do PAN de querer introduzir uma nova nomenclatura no regimento não faz mais do que empobrecer a língua, a compreensão do texto, sem que se encontre qualquer ganho adicional. Pretendem evocar a igualdade do género, mas pode alguém sentir-se ofendido, discriminado, ao ler o regimento na sua versão original? Estamos perante uma versão machista ou patriarcal da gramática, ou perante uma simplificação estética, oratória, que permite uma fluidez de pensamento e uma beleza própria da nossa língua? Para além de que as pseudocorreções propostas pelo PAN também não são totalmente inclusivas, pois só se referem ao binarismo dos géneros tradicionais, masculino e feminino. Ora, se o PAN estivesse verdadeiramente preocupado com esta questão, saberia que existem algumas dezenas de identidades que não se identificam com o binarismo. Portanto, se querem ser inclusivos, apresentem uma proposta nesse sentido. E eu ajudo. Substituam os artigos e pronomes de género por substantivos uniformes. Utilizem artigos ou pronome indefinidos quando possível. Mudem os adjetivos por alternativas neutras. Substituam os sujeitos por pessoas que. Usem o nome do agrupamento em vez de sujeitos no plural. Redijam, portanto, e perante isto, e obviamente nós não concordamos, mas redijam um pastelão ainda maior do que aquele que nos apresentam agora. E proponham, ou melhor, obriguem, como o PAN muitas vezes gosta de fazer, o mesmo para os Lusíadas, para o Memorial do Convento ou para a Sibila. Só para começar. Estas modas e experimentalismos só empobrecem e embrutecem. Apelamos ao bom senso e à preservação da bela língua portuguesa também no regimento desta Assembleia, pelo que nos oporemos a esta proposta do PAN. Relativamente às questões e às matérias não consensuais, o CDS apresenta uma proposta de um novo artigo 13, do novo número 13 para o artigo 48º, e que diz que as propostas incluídas no período de ordem do dia poderão ser alvo, além de recomendações, apenas de propostas de alteração ou aditamento. Esta nossa proposta não é contraditória à proposta de alteração do número 12 feita pela Sra. Presidente da Assembleia Municipal, mas que diz exatamente que quando os partidos apresentam uma proposta que é incluída na ordem de trabalhos, têm um tempo regimental para o fazer de 10 dias. Ora, não faz sentido que as propostas que apareçam em cima da hora durante o decurso da Assembleia Municipal não sejam apenas de aditamento ou de correção e, portanto, evitar que elas sejam alternativas, porque isso desvirtua completamente aquilo que é o princípio de haver um prazo estipulado para a apresentação destas propostas e assim nenhum de nós teria que, na prática, cumprir
qualquer um dos prazos. Depois também, nas propostas de definição da gestão dos tempos para o Grupo Municipal Independente, achamos aqui várias propostas, depois daremos o nosso sentido de voto, será conhecido, mas há aqui propostas que são mais interessantes, tendo em conta aquilo que é a nova realidade e a prática que achamos deve ser seguida. Na apresentação dos documentos ao plenário, votaremos contra as propostas que incluem precedências limitativas na entrega de documentos e inscrições, ou seja, por ordem de chegada à mesa, e portanto votaremos contra, criando essas ordens de chegada. Achamos que isso não é execuível sequer para os trabalhos da mesa e muito menos do plenário. Sobre as comissões, seremos contra o facto e a possibilidade dos independentes poderem ter suplentes. Se os independentes estão indicados para uma comissão e valem por si mesmos, cada um por si, na sua individualidade, não podem ter, obviamente, outros deputados que exercem o mandato como independentes como suplentes. Relativamente a outras alterações ao regimento, aliás, as alterações ao regimento em si, nós achamos que deve ser respeitado o princípio da lei. A lei diz que qualquer membro de uma Assembleia Municipal e até das Assembleias de Freguesia pode fazer alterações ao regimento, portanto achamos que não faz sentido limitar a que tenha que ser ou um grupo municipal ou seja um número de 15. Isto não tem a ver com a questão dos independentes, tem a ver com o respeito taxativo por aquilo que é a lei que nos rege e que nós achamos que o regimento não deve ir contra essa mesma lei. Por fim, e relativamente às grelhas, nós teremos sentido de votos diferentes consoante aquilo que foram as várias propostas. Temos um princípio que nós consideramos que respeita, passando a redundância, o princípio explanado no parecer do Conselho Consultivo da PGR, em que deve haver direitos mínimos para os deputados que exercem o mandato como independentes, mas achamos que não é digno do exercício do mandato que um deputado, em matérias em que não existe um prazo, um limite máximo de temporal, que é o que existe para o PAO de 60 minutos, e compreendemos a proposta da Sra. Presidente, achamos que nas restantes não faz sentido que um deputado que exerça o mandato como independente, e há várias propostas nesse sentido, fale menos do que um minuto, assim é na Assembleia Municipal, e é isso que nós achamos que faz sentido, e portanto iremos votar favoravelmente uma dessas propostas, neste caso a proposta de grelha A ou base apresentada pelo PCP. Muito obrigado. Senhor Deputado.